Gente, e claro, a nossa convidada especial de hoje é a Daniela Carosio, a advogada Daniela Carosio, que também é membro das comissões da Mulher Advogada e do Direito da Família e Sucessão, membro da Rede de Enfrentamento e Violência contra a Mulher aqui de Paranaíba, sobre o projeto, claro, nada mais, nada menos do que a advogada Daniela Carosio, que é formada em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba, também é conselheira da subseção da OAB aqui de Paranaíba e Inocência e coordenadora do projeto OAB por elas. Nós estamos aqui ao vivo neste exato momento pelo rádio e também pela nossa página no Facebook. Bem-vinda, doutora Daniela. Bom dia, obrigado pela sua participação hoje aqui no A Casa é Sua. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma honra estar mais uma manhã com vocês aqui, discutindo sobre direito, sobre o projeto. É uma honra estar com vocês. Com certeza. Olha, doutora, é um tema muito importantíssimo a gente falar, né? Claro que a gente está aí já na campanha estadual de combate ao feminicídio, que tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar toda a sociedade a respeito de mortes violentas de mulheres no país, enfim, no nosso estado e principalmente aqui na nossa cidade. Eu quero já começar perguntando a respeito, porque ainda é tão importante, né, a gente falar sobre feminicídio nos dias de hoje, em um tempo que as leis de proteção às mulheres estão cada vez mais se fortalecendo, né, e a maioria das pessoas, a sociedade em si, tem facilidade de acesso às informações, porque ainda é tão importante a gente debater sobre o tema feminicídio, violência doméstica, violência contra a mulher. Bom dia. Bom dia. É muito importante, essas campanhas do Estado, elas são muito importantes, porque apesar de nós termos algum conhecimento sobre o assunto, é muito pouco falado, né? São situações que, apesar de nós termos leis protetivas, termos projetos, a gente vê ainda a sociedade receiosa de estar falando sobre esse assunto e intervindo em situações. Tem até aquela famosa frase que a gente fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E aí, quando a gente fala essa frase nas campanhas, nas palestras, as pessoas costumam falar assim, não pode meter a colher, né? Só que a gente tem que começar a divulgar, a tirar esse tabu, começar a falar de violência doméstica, porque se a gente não começar a quebrar esse tabu, as pessoas não vão denunciar, as pessoas têm vergonha de falar que hoje sofre violência doméstica, e aí que eu entro a importância dessas campanhas estaduais. Nós temos campanhas estaduais, federais, municipais. No caso, nós estamos em meio à campanha estadual. Ela é importante para isso, para poder quebrar esse tabu, levar esses assuntos para a população e mostrar que hoje existem mecanismos e forma da gente estar combatendo o feminicídio e a violência doméstica. Então, essas campanhas, para mim, elas são de suma importância. É para poder levar o assunto de forma desmistificada à população. Com certeza, doutora. Aproveitando, né, a gente entrando aí sobre o OAB por Elas, né, um projeto OAB por Elas que presta atendimento gratuito às vítimas de violência doméstica aqui em nossa cidade. Você como coordenadora, né, claro que já enfrentou diversas situações, né? Mas primeiramente, antes de falar um pouquinho sobre esses atendimentos, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o projeto, a questão, como surgiu, né, de quem foi a iniciativa, enfim, para as pessoas entender a importância desse projeto também aqui na nossa cidade. O projeto OAB por Elas, nós implantamos aqui, mas na verdade ele foi criado por uma delegada que se chama Fernanda, ela é de Formosa, e ele foi criado na tentativa de levar assistência jurídica gratuita às vítimas de violência. Então é uma parceria da OAB, da nossa 6ª subseção da OAB, aqui Paranaíba e Inocência, juntamente com a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde um grupo de advogados, o qual nós preparamos para a fase de acolhimento, atendimento de acolhimento psicológico, para atender essas vítimas na delegacia, para dar uma orientação.
nós não entramos com as ações, mas qual que é a importância de estar atendendo essas vítimas hoje? A gente vê que muitas dessas vítimas, elas se mantêm em relacionamentos abusivos por desconhecerem seus direitos. E aí que entra o projeto. Um exemplo, nós temos alguns mitos jurídicos que são utilizados pela própria população por desconhecimento. Um exemplo, se você sair da casa, você perde o direito, se você largar de mim, você vai perder a guarda, vai perder os filhos, você é uma dona de casa, você vai passar fome se me denunciar. Então, existem mitos enraigados, mitos jurídicos, os quais são utilizados pelos próprios agressores ou pela própria sociedade, que faz com que muitas mulheres se mantenham numa relação abusiva e não procuram ajuda. E aí a intenção do projeto não é nem que ela denuncie num primeiro momento, tanto que para ser atendido por nós não precisa nem de registro de ocorrência. A questão é nós mostrarmos para essas mulheres os direitos que ela tem, e aí, a partir daquele momento, ela saber se ela quer manter-se nesse relacionamento ou não, e também se ela aceita alguns encaminhamentos. Um exemplo, o próprio projeto ele faz encaminhamento para psicóloga, assistência social. Então, a gente tenta, de uma forma, minimizar os impactos da violência doméstica e levar todo esse conhecimento para ela, desses direitos e deveres também. A gente dá todo um amparo jurídico, mas não entramos com as ações. Aí, se essa mulher, ela falar, não, realmente eu quero registrar a ocorrência, aí ela vai tá lá na delegacia, vai registrar. Se ela falar assim, não, eu quero divorciar, um exemplo, ela vai ser encaminhada, se ela tiver condições financeiras, ela vai procurar um advogado da confiança, ou será encaminhada para um núcleo de prática jurídica, ou a defensoria, mas nós fazemos essa assistência, todo esse amparo legal para que ela saiba o que fazer a partir dali. É importantíssimo, né, doutora? Essas mulheres, elas que procuram atendimento, são após ter aí sofrido violência doméstica, ou também muitas mulheres antes de sofrer violência acabam procurando? Como é que funciona esses atendimentos? Então, na maioria dos casos, elas já estão sofrendo, já estão numa situação de vulnerabilidade, né? Mas já aconteceu de ainda não estar sofrendo, porque assim, vamos só desmistificar uma situação e esclarecer. A gente também tem uma situação errônea de achar que a violência é só a violência física, né? Exatamente. E na verdade não, nós temos a psicológica, temos a moral, temos a sexual. Então, às vezes a pessoa é casada, mas o fato dela não querer ter uma relação e ser forçada já é uma violência, porque as pessoas têm livre-arbítrio para poder decidir questões de métodos contraceptivos. Então, na maioria dos casos, elas já vivem uma violência, inclusive a psicológica. A violência psicológica, ela dificilmente é detectada pelas mulheres e pela própria família, que são situações abusivas. Entendeu? Então, mas assim, 90% ou 95% essas mulheres já estão sofrendo. E quando elas não estão sofrendo, elas já estão passando por momentos abusivos, constrangedores, onde ela começa a se sentir mal naquele relacionamento, né? E aí ela procura a delegacia, procura o projeto, não registra ocorrência, os atendimentos são sigilosos, e aí a gente faz essa orientação, isso já é uma violência, não é uma situação abusiva. E aí, a importância de procurar no começo, eu costumo falar que a violência doméstica ela é como qualquer outra doença. Por quê? Ela não começa no feminicídio. Quando essas mulheres, elas procuram uma ajuda antes mesmo da agressão física, às vezes tem como ser revertida. Por quê? Porque aí dá para fazer uma intervenção psicológica, tanto na vítima quanto no agressor, para tentar minimizar os impactos daquela violência. Doutora, aproveitando sobre identificar, né? Como a mulher ela pode identificar que ela já está vivendo em uma situação de violência, principalmente já psicológica, né? Que ela está totalmente dependente aí a um homem que acaba
agredindo psicologicamente ela e em alguns casos, né, em últimos casos, fisicamente ou mesmo chegando ao feminicídio, né? A importância da denúncia, a importância de identificar isso, né? Eu falo que o principal fator para a gente perceber se está acontecendo a violência doméstica é a alteração de comportamento no relacionamento. A gente percebe que a violência doméstica ela tem os picos, então existe um momento de tensão, um momento de explosão e depois a lua de mel. Esse ciclo, ele sempre vai estar se fazendo, porque é assim que funciona. Então vai ter, a mulher ela vai estar sentindo que a situação está estranha dentro de casa, e aí quero também remeter a uma situação. A gente fala violência doméstica, a gente acha que o agressor é só um homem, e não é. A violência doméstica é no âmbito familiar. Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser de mulher para mulher. A vítima é uma mulher, mas o agressor ou agressor obrigatoriamente não tem que ser um homem. É que a maioria dos casos a gente acaba vendo que são relacionamentos assim. Então as pessoas acabam fazendo uma extirpando, né, o agressor, mas não é. Então assim, a gente percebe que existe um momento de tensão onde ambos estão tensos um com o outro. Depois há um momento de explosão e depois para poder tentar reparar aquela falha, a gente tem a lua de mel do relacionamento, que a gente costuma falar lua de mel. Então, quando a gente começa a ter essas três situações, mas principalmente a tensão e a explosão, já é o fato dessa mulher estar tomando cuidado e prestando atenção. Outra situação é o controle, né? Então, a pessoa que ela está praticando uma violência doméstica, ela quer ter o controle sobre a vítima. Controle de telefone, às vezes começa a afastar ela de um convívio social, pode afastar tanto do convívio até de familiares, em casos mais drásticos, fazer com que pare de trabalhar. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tendo um convívio social, fica mais fácil das pessoas detectarem que ela está sofrendo uma violência doméstica. E é uma forma de engessar a cabeça da vítima, porque a vítima, ela não tendo contato com outras pessoas, ela se sente extremamente dependente e não tem um parâmetro de que se aquilo é ou não uma violência doméstica. Então essas atitudes, não dá pra gente falar isso é uma violência, mas são características muito comuns da maioria dos casos de violência doméstica. Então, mulheres, se vocês estiverem se sentindo tensas, havendo problemas de tensão dentro de casa, mas depois teve uma melhora, não se iludem. Veja se esse ciclo da violência não está sempre repetindo. Tensão, explosão, lua de mel. E ver se está tendo um controle, aquela implicância de que os seus amigos não prestam, a sua família. Então, assim, quando a pessoa começa a colocar muito defeito nas pessoas do seu convívio, comece a desconfiar, porque qual que é o motivo de estar querendo afastar aquela pessoa de um convívio social? É o momento da pessoa começar a rever essas situações, se elas estão normais, e até procurar o projeto para que a gente oriente, faça um encaminhamento psicológico. Doutora, aproveitando ainda a gente falando sobre o projeto OAB por Elas e também sobre a iniciativa da mulher fazer a denúncia, né? Vocês já atenderam alguns casos em que a mulher já vivia há muito tempo essa situação de violência e por algum medo não quis de maneira nenhuma denunciar o esposo, enfim, ou mesmo tendo um relacionamento, gostando da pessoa. Como é que é isso? Vocês já atenderam pessoas assim? Sim, sim, é bem comum. Já atendemos várias mulheres e que, inclusive, mesmo passando pelo projeto, elas não fizeram a denúncia, não registraram a ocorrência. Isso acontece muito. Teve até um fato de uma mulher que ela dormia. Assim, existem casos muito chocantes, né? A gente conta o milagre ou o santo. E teve um atendimento em que eu fiz que uma mulher, ela dormia todo dia trancada no quarto com o filho. E o marido amolava a faca, e falando que se ela não voltasse a ter um convívio com ele de casado, a qualquer momento, e aí o filho dormia com a mãe trancado para poder tentar proteger essa mãe. Ela nunca registrou ocorrência, não sei se ela passou novamente pelo projeto, mas a gente também não pode, num primeiro momento, forçar.
A gente tem aí, a gente faz um encaminhamento psicológico para que ela tome as decisões, mas eu acredito que, eu vejo que é muito difícil para uma vítima ter iniciativa de fazer o registro de ocorrência. Só que ele é muito importante, porque às vezes, por mais que não aconteça nada com ela naquele momento, aquele agressor, ele pode, num segundo relacionamento, repetir essas situações e aí ele já não é mais réu primário. E aí, ela tem que pensar que ela não está só protegendo a própria vida, ela está protegendo a vida de outras mulheres ali no futuro. Realmente, né, doutor, é algo importantíssimo a denúncia, porque a gente já teve situações aqui na nossa cidade em que a vítima, né, acabou denunciando também, outra vítima também não denunciou. Infelizmente, as mulheres acabam sofrendo esse tipo de situação por medo do próprio esposo, do marido, né, do homem, enfim, ou do que a sociedade também vai pensar, né? O julgamento principalmente das pessoas, né, doutora? Sim, a gente vê que uma das grandes lutas hoje contra a violência doméstica não é só a questão do agressor, é a própria sociedade como um todo. Às vezes achar que aquela mulher ela tem que se submeter a situações por ter casado, não entrando em esfera religiosa, longe de mim, mas eu falo... E aí isso acaba desencorajando a mulher. Às vezes por querer manter um relacionamento, porque tem filhos. E aí, essa mulher ela acaba renunciando situações e suportando em nome, às vezes, da família, de uma religião, e aí acaba fazendo com que um convívio familiar seja ainda pior, porque aí eu falo assim, tá, nós estamos preservando a instituição do casamento ou familiar, mas e aquela criança que está ouvindo a mãe todos os dias dormir trancada e ouvindo o pai falando que vai matar ela e amolando uma faca? Quais serão as situações, a condição psicológica que essa criança ela será criada? Como ela vai crescer? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e é isso que a gente tenta mostrar para essas mães, para essas mulheres, a importância, às vezes, da denúncia. E, claro, né, doutora, reforçando ainda mais os atendimentos do projeto OAB por Elas, para que as mulheres em situação de violência, né, vítimas de violência, ou que queiram buscar um apoio jurídico também, possa procurar o projeto para que estejam bem aí, mais amparadas juridicamente, né, enfim, sejam encaminhadas, né? Eu queria que você reforçasse também um pouquinho sobre o projeto, os atendimentos do projeto, onde as mulheres podem entrar em contato, né? Claro que tem todo o sigilo, pode ter um telefone, o local, como é que funcionam esses atendimentos? Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, na Delegacia de Atendimento à Mulher, das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30. Basta essas mulheres procurarem a Delegacia de Atendimento à Mulher e solicitar o projeto. Não precisa registrar a ocorrência. Nós trabalhamos em sobreaviso, então nós trabalhamos em escalas de plantão, sobreaviso. A vítima chegando lá, ela nem precisa agendar, é só falar assim, eu gostaria de solicitar o projeto OAB por Elas, o pessoal da delegacia estará entrando em contato com os advogados de sobreaviso e nós estaremos indo atendê-las no maior sigilo naquele momento. Ninguém será obrigado a registrar a ocorrência, se não quiser ir ser atendida pela psicóloga, também não será. Nós iremos ali conversar, mostrar os direitos, ofertar encaminhamentos, mostrar o que pode ser feito ali naquele momento. E cabe a ela aceitar ou não. Pode ser que ela só vá nos ouvir e não vá tomar nenhuma decisão, como muitas aconteceram, mas eu peço que vocês procurem. É algo gratuito, está à disposição de vocês. Nós queremos contribuir com vocês, com a sociedade, para que a gente tente levar essas informações para tentar erradicar a violência doméstica. Doutora, aproveitando, quer deixar alguma mensagem para as mulheres aqui de Paranaíba também? Enfim, fica à vontade. Eu quero deixar assim, eu quero dizer, mulheres, não tenham medo, vocês não estão sozinhas.
Nós, enquanto OAB por Elas, a Delegacia de Atendimento à Mulher, nós estamos com vocês, estamos pronta para atendê-las, não vamos julgá-la, nós sabemos que não cabe nós nenhum julgamento, nós queremos só poder ser útil na vida de vocês e fazer com que vocês reconstruam suas vidas, sejam com os agressores ou sem. Não deixem que essa violência doméstica, se você está sentindo já uma tensão, uma situação de incômodo dentro de casa, vocês não precisam ter certeza se estão sofrendo uma violência para nos procurar. Desde que vocês estejam vivendo uma situação constrangedora, de tensão, nos procure, que nós estaremos conversando, mostrando vossos direitos, tirando todas as dúvidas e caso vocês queiram, nós estaremos fazendo o encaminhamento. Vocês não estão sozinhas. E não deixem que isso evolua. Lembrando que a violência doméstica, se detectada no início, existem muitas situações que dá para serem feitas, antes mesmo de, às vezes, um divórcio, uma separação. Existem intervenções, mas para isso nós precisamos que vocês nos procurem. Ok, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no A Casa é Sua para debater esse tema muito importantíssimo, né? E também para falar sobre o projeto OAB por Elas, que presta aí atendimento gratuito às vítimas de violência doméstica aqui em Paranaíba. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, um bom dia, um prazer estar mais uma manhã com vocês. Fico sempre à disposição da rádio, tá bom? Um abraço. Ok, se você que perdeu essa entrevista, você pode acompanhar daqui a pouquinho na nossa página no Facebook, facebook.com/culturafm Paranaíba, e também através aí do nosso portal jpnews.com.br.